Para dobrar a tua atenção, porque agora a voz do Espírito Santo de Deus vai falar comigo, vai falar com você através das ondas dessa emissora. O teu milagre pode acontecer ainda hoje. Coloca a tua fé em atividade, exercita a tua fé e o milagre vai acontecer. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Com a palavra o pastor Max Douglas agora, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Max, grande é o nosso prazer e alegria em recebê-lo aqui na igreja, Cruzada Universal, e aqui na cidade de Bagé. E para nós é um momento muito especial a sua vinda aqui. E nós agradecemos a Deus porque o irmão tem sido usado pelo Senhor para trazer a palavra de Deus. E eu tenho certeza que não vai ser diferente agora na programação. Esse programa tem uma audiência muito grande, uma audiência, inclusive vai pela internet hoje, vai em muitos lugares aí que estão nos ouvindo. Então o irmão tenha liberdade em falar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração e que os nossos ouvintes sejam agraciados com o melhor de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estou tendo dias de muita experiência, dias maravilhosos. E eu confesso, missionário Josemar, que foi mais um presente de Deus. Conhecer o senhor, o Estevão, toda a igreja. Um abraço a cada irmão que tenha comparecido nessa cruzada de fé. O evangelista Nils, que nos encontrou pela internet, Hoje nós temos visto um uso indevido das redes sociais, mas quando a gente procura para o bem, a gente também encontra a bênção, E eu fui alcançado por essa bênção. Eu quero dizer aos ouvintes, que têm sido ouvintes assíduos desta rádio, desta programação, com certeza Deus tem uma palavra para nós. E hoje nós estamos num dia muito especial, não só pela cruzada de fé, mas porque hoje é considerado o dia da Bíblia, a palavra de Deus, E nada mais propício do que falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E eu quero deixar uma mensagem muito reflexiva sobre a temática da nossa postura com a palavra de Deus. Eu gostaria que nós lêssemos, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada em casa, leia o texto, você vai achar interessante, Lucas capítulo 5. Leia esse texto, nós vamos ler só o versículo 1 e você vai observar que um pequeno detalhe na passagem bíblica fará toda a diferença. Em Lucas capítulo 5, no versículo 1, está escrito assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Permita-me repetir a leitura. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que há de curioso neste versículo? Geralmente essa passagem tornou-se conhecida por conta do milagre que ocorre nela, conhecido como milagre da pesca maravilhosa, onde os pescadores passaram a noite inteira, você conhece o texto, nada apanharam, mas depois Jesus vem dar uma palavra de ordem e eles têm ali uma pesca com êxito, uma grande pesca. Porém, Lucas, que é um escritor com muitos detalhes, deixa aqui uma informação digna de nossa apreciação. A Bíblia está dizendo que uma multidão está comprimindo, está apertando Jesus. Preste muita atenção. Ele está no lago de Genezaré e a multidão está apertando ele. Agora, por que a multidão está apertando ele? Lucas diz que esta multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Pense bem, contextualize isso e pense na nossa geração. Hoje nós olhamos pela internet, pela TV, igrejas lotadas, pessoas se comprimindo em eventos, mas às vezes para receber um milagre, um benefício material, uma porta de emprego, uma cura. E aqui tem uma multidão apertando Jesus para ouvir a palavra. Uma multidão sedenta, faminta, só porque quer ouvir. Se Jesus não fizesse nada, para ele só era suficiente ouvir a palavra. Esse texto está revelando que ainda existiam naquela época pessoas que sabiam a importância da palavra de Deus. E nós hoje? Será que as pessoas sabem a importância da Bíblia?
Temos visto muitos sistemas se levantando contra a Bíblia para dizer que é um livro antigo, arcaico, que são regras de um povo tribal, que são leis antigas, mas a palavra de Deus é viva, é eficaz. Tanto é que agora você que está aí do outro lado sabe o quanto ela está tocando o seu coração, a cada domingo, o quanto ela te toca nessa programação. Mas aí tem uma pergunta, por que essa multidão estava tão ávida, pressionando Jesus? Olha, foi tão difícil para Jesus aqui, que o texto diz que ele teve que subir num dos barcos e afastar-se da margem da praia para poder pregar a palavra, porque a multidão queria ouvir a palavra. E por que essa multidão está sedenta? Quem estuda um pouco a história, principalmente a história bíblica, sabe que do Antigo Testamento para o Novo Testamento houve um período de silêncio divino. Deus passou, pastor Josemar, evangelista Estevão, 400 anos sem falar, sem profecia, sem visão, sem revelação. E como todos sabiam, principalmente judeus, a importância da palavra de Deus, surge então João Batista pregando e a multidão aflui ao deserto. Depois de João Batista, que preparou o caminho, vem Jesus pregando uma palavra com autoridade e com poder, e as multidões então afluem. Ele era seguido não só por uma multidão, a Bíblia diz que ele era seguido por grandes multidões, ou seja, se uma multidão já se imagina muita gente, né? Hoje nós estamos tendo aqui em Bagé, né? Eu cheguei justo nesse período, essa festa das motos aí, e aí tem uma multidão aqui enchendo Bagé. Agora você imagina grandes multidões cercando Jesus, comprimindo. Tanto é que ele vivia apertado pelas multidões. E agora o povo quer ouvir a palavra de Deus. Então, como eles sabiam a importância, esse silêncio divino é quebrado, é rompido, e agora todo mundo quer ouvir Deus. Agora vejam bem, em contrapartida a essa informação de Lucas, a Bíblia nos informa que ao invés de apego e desejo de ouvir a palavra, nós teríamos um tempo de rejeição. A Bíblia vai nos afirmar, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, algo interessante sobre a postura que os homens teriam com a Bíblia, com a palavra. Paulo diz assim a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, que tu pregues a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, corrija, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Aí Paulo vai explicar por quê. Porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, como que sentindo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias paixões, recusando dar ouvidos à verdade e voltando seus ouvidos às fábulas. Eu sou extremamente preocupado e muito conectado com esse texto, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, primeiro ele dá um conselho que talvez algumas igrejas não aceitariam. Ele diz, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. E quando você pregar a palavra, faz 3 coisas que muita igreja não aceita: corrige, repreende e exorta. Vocês sabem, vocês têm experiência, tem igreja por aí que não pode corrigir, não pode repreender, não pode exortar. Mas o que a Bíblia está dizendo? Corrige, porque como é que eu não vou ver uma pessoa no erro e não vou corrigi-la? Vou deixar ele quebrar a cara, vou deixar ele cair no abismo. Repreender é censurar o pecado. E exortar não é aquele tom de severamente punir uma pessoa com palavras, mas despertá-lo para o bem. Aí Paulo explica por que Timóteo tem que fazer isso. Porque viria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. O que é sã doutrina? Por favor, não tenha a palavra doutrina como atrelada a usos e costumes. Os bons costumes são viáveis, que nós guardemos para quê? Para que a gente tenha uma vida diferenciada. Mas costume não é doutrina. E quando Paulo fala de doutrina, ele está falando de ensino. Essa é a definição de doutrina. Então o que Paulo está dizendo é que chegaria um tempo que as pessoas não suportariam um ensino saudável, pastor José Magalhães. Hoje as pessoas querem ouvir coisas agradáveis, palavra de autoajuda. Agora, quando é um ensino salutar, saudável, que cure a doença do pecado, a doença desse envolvimento dissoluto com o erro, as pessoas não querem. Paulo profetizou isso, que haveria esse tempo, e nós estamos vendo esse tempo hoje. E a Bíblia diz que ao invés de aceitar a sã doutrina, o que eles iam fazer? Se cercar de mestres segundo os seus próprios desejos. E a palavra mestre aqui, geralmente nós temos mestre como aquele camarada que é profundo, cheio de conhecimento.
Mestre aqui, quando a gente vai para a língua original do Novo Testamento, que é o grego, são pessoas que têm capacidade de instruir a outros. Então qualquer um naquela época poderia se achar mestre. Mesmo que não tivesse conhecimento, mas se ele instruísse alguém, ele diria: eu sou mestre. E é o que a gente está vendo hoje, a autoconsagração. Pessoas que de repente surgem e se autoconsagram pastores, pastoras, se autoconsagram missionários, não tem história, não tem trajetória, surgem do nada, fazem um vídeo na internet, fazem um canal no YouTube e já são mestres. Aí as pessoas vão atrás deles para se cercar. Por quê? Porque eles vão recusar dar ouvidos à verdade. E o que é a verdade? Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Bíblia eles não querem. Querem contos, querem história, mas a Bíblia não quer. E eles vão se cercar dessas pessoas. E nós estamos vendo hoje. Eu creio que, fica à vontade, eu creio que o pastor Josemar já tem uma experiência de alguém que chegou na sua igreja e disse assim: ah, pastor, eu vou mudar para outra porque lá a pregação é diferente. Eu vou mudar para outra porque lá é mais liberal. Então se cercando de mensagens que os agradam. E aí Paulo vai usar uma expressão interessante. Como que sentindo coceira ou comichão. O que é o termo coceira nos ouvidos ali? Ali dá a ideia de um desejo ávido por ouvir aquilo que agrada. Né? E se a gente trouxesse para a nossa linguagem, interpretando o texto de uma outra forma, pegando a palavra coceira de forma literal, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de acordar pela noite com aquela baita coceira no ouvido e a gente fica procurando, como diz o mineiro, um trem para pôr no ouvido e coçar. E aí, enquanto a gente não se levanta, a coceira incomoda tanto que a gente tem que se levantar para procurar algo. Então essa ideia também de incômodo com aquilo que é certo, de incômodo com a palavra que é correta, e eles querem ouvir aquilo que agrada. Então, em contrapartida, essa geração que desejou ouvir a palavra de Deus, levantou-se em nosso tempo, infelizmente, uma geração que recusa ouvir a palavra. E aí agora você, ouvinte, que está me acompanhando pela internet, redes sociais, pela rádio cultura, veja bem, a Bíblia é o livro mais importante do universo. Tire pelo menos 5 minutos todos os dias para ler a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, toda ela é importante. Você vai ver que sua vida vai mudar, sua família vai mudar, tudo vai mudar. E por que nós temos que dar tanta importância à palavra de Deus? Que conselhos nós poderíamos adotar ao invés de rechaçarmos, de rejeitarmos? Olha, tem um texto, evangelista Estevão, em Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3, onde o escritor aos Hebreus diz assim: por esta razão, importa nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque pois, se tornou firme a palavra falada pelos anjos, e toda desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Olha como esse texto começa: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Pelo amor de Deus, não vamos fazer da Bíblia apenas um acessório, apenas um livro para enfrentar a estante. Temos que nos apegar à palavra de Deus. Eu sempre brinco lá em Campinas, e quando eu vou pregar, os irmãos gostam dessa brincadeira que de uma certa forma nos leva à reflexão, que é fácil entender como é que os crentes estão tratando a Bíblia. Vamos supor que agora são 4 horas da tarde, 4h30, está lá os crentes se preparando para ir para o culto às 18 horas, a irmã arruma o cabelo, troca de blusa, combina os acessórios e tal. Quando está todo mundo pronto, qual a última pergunta que eles fazem dentro de casa? Você viu minha Bíblia? Você sabe onde está a Bíblia? Porque é todo perguntando. Aí uns dizem: a minha está lá dentro do carro. Outros que acham que são mais espertos vão dizer assim: a minha já está na igreja marcando lugar. Quando na verdade eles estão provando como eles estão tratando a Bíblia. Passar o dia e nem pegar, virou um acessório. Tanto é que tem Bíblia de toda a cor, tem para jovem, tem para adolescente, tem até para surfista, tem Bíblia para surfista. E a Bíblia não é um acessório, é sagrada, é a viva palavra de Deus. E aí o escritor aos Hebreus disse: se apegue a ela. Por quê? Porque você não se apegar, você vai se desviar. Outro detalhe que nos motiva a se apegar com a Bíblia é que um dos textos mais antigos, mas é a verdade mais atual que nós conhecemos, é o Salmo 1. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer no quê? Na lei. Lei é sinônimo de Sagradas Escrituras. Na lei, na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite. Aí ele vai ser próspero.
como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no devido tempo. E para a gente caminhar para finalizar, eu quero lhe mostrar os benefícios que você haverá de receber por conta da importância da palavra de Deus. Tem muitos benefícios, incontáveis, mas eu vou mostrar pelo menos 3 benefícios que a Bíblia, que a palavra de Deus pode trazer para o homem. O primeiro benefício é para os crentes, firmeza. A Bíblia nos dá firmeza. Jesus, depois que concluiu o seu sermão do monte, ele diz: todo homem, pois, que ouvir as minhas palavras e as praticar, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, correram os ventos, bateram a tempestade com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada, firme na rocha. Sabe, nós que somos cristãos passamos por várias dificuldades. Nós estamos vendo muita gente cair, mas sabe por que estão caindo? Porque não estão firmados na palavra. Eu não estou dizendo com isso que tem uns crentes melhores que eu, estou dizendo que se você faz da Bíblia o seu alicerce, a sua base, você vai passar por lutas como os outros. Ou você acha que é só você que pode enfrentar uma depressão, uma síndrome? Por vezes nós temos ataques na mente. Mas o que nos protege? O que nos firma? Ter envolvimento diário com a palavra de Deus. Outro benefício da palavra de Deus, e esse aqui você vai amar porque nós vemos essa época, é a prosperidade. E agora já tem um monte de gente. Será que o pastor vai falar dessa teologia da prosperidade? Não sou defensor da falsa teologia, mas jamais posso negar a verdadeira teologia da prosperidade. Você quer prosperar? Eu vou te mostrar um único texto que é o suficiente para você ser um homem próspero, financeiramente, espiritualmente, na família, em tudo. Quando Deus estava instruindo a Josué a começar a sua jornada ministerial como sucessor de Moisés, dos muitos conselhos que Deus disse para Josué, no capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita, não é só ler, medita nele dia e noite, para que tu tenhas o cuidado de fazer conforme quanto tudo nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí, a verdadeira prosperidade está quando a gente é guiado, dirigido pela palavra de Deus. E para finalizar, o último benefício, eu jamais poderia perder essa oportunidade e falar desse benefício, que foi que todos nós somos alcançados. A palavra é poderosa para te salvar. Você que está desviado ou não é crente, ouça bem agora, você não parou aí em vão. A Bíblia, a palavra de Deus, pode te salvar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz que nós devemos rejeitar toda malícia, todo acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra em nós enxertada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Foi a pregação da palavra, a pregação do evangelho que nos salvou. Não foi uma placa denominacional, não foi um pastor, não. Foi quando alguém pregou o evangelho da verdade, pregou a palavra com verdade, sem arrodeios, porque naquela época, eu pelo menos na época que eu ouvi, pregava-se a Bíblia sem arrodeios, né? Hoje se enfeita um pouquinho, eu até brinco também de vez em quando, dizendo que eu tenho mais saudade da igreja que pregava contra santo, que pregava, né? Ia pro meio da rua e dizia não adora santo, adora a Deus. Hoje a igreja está tentando ser uma linguagem mais light, aí acaba não confrontando as pessoas, e o evangelho que é pregado é um evangelho que transforma, que salva. Mas a palavra verdadeira ainda é poderosa para salvar as almas. E olha só o que diz Romanos 10, a partir do versículo 8. O que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E aí fecha com Romanos 10, 17. Que lindo, porque a fé verdadeira vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu quero finalizar agradecendo esta oportunidade, dizendo, valorize a Bíblia. Um conselho para os crentes. Se você pegar a Bíblia, 15 minutos diário, desligue o celular, desligue tudo, só 15 minutos, é isso mesmo. E se concentrar, ler com calma, ler devagar, daqui a um mês me mostre como é a sua vida, como tudo mudou, porque a palavra tem poder transformador. Graças a Deus, recebemos essa mensagem, esse ensino maravilhoso para as nossas vidas,
E hoje, por ser um dia especial, um dia que, né, que na Bíblia, na verdade, ela tem que ser todos os dias, né, pastor Marcos? Todos os dias. Mas hoje a gente tira para entender a importância, né? O próprio Senhor Jesus diz ali em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, você, meu irmão, você ouviu nesse momento que a palavra de Deus pode fazer pela tua vida. Em todas as áreas, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, desde que você dê a Ele essa oportunidade. Eu estou sempre dizendo que Deus quer apenas uma oportunidade de agir na nossa vida. Ele quer uma chance que nós devemos dar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente compreende como é que Deus age e o que Ele quer fazer em nosso favor. Agora, a opção é nossa, né? Infelizmente, o mundo tem optado por outras situações, se afastando de Deus, e aí nós estamos vendo uma humanidade caminhando aí para uma eternidade de sofrimento eterno, e já estamos vendo isso na própria terra, né? As pessoas sofrendo, aprisionadas, né, pela doença, pelo vício, aprisionadas por tantas e tantas coisas. Mas o Senhor Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta verdade é o próprio Cristo, é a própria palavra de Deus. E é por isso, meu irmão, então, você hoje foi confrontado pela palavra de Deus, né, para ter uma mudança na sua vida. Essa mudança, ela vem para melhor, não é uma mudança para pior. Agora, é claro, você tem que fazer a sua parte. Nós vamos estar daqui um pouquinho orando, né? E o pastor, vamos pedir que ele faça essa oração por você, mas que não fique só você escutando o programa. Esperamos você hoje nos cultos. É importante.